O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Mais um traidor, né? Mais um traidor. Como Hugo Mota vai fazer isso com os bolsonaristas? Depois de ter sido apoiado pelo bolsonarismo, mais uma traição, Bolsonaro sozinho. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou nesta segunda que ele e seu partido vão apoiar... Eu quero o vídeo. O vídeo é mais bonito, o vídeo, Luiz Melodia. Tem lá no Brado Jornal, no Insta. O CJ colocou ontem lá. Veja, por favor, o vídeo dele falando do Lula. É mais legal, mais engraçado. Ele declarou nesta segunda que ele e o seu partido na Paraíba, o Republicanos, vão apoiar a reeleição do Lula. Em entrevista, o Mota afirmou que aguardava o desfecho das negociações no Republicanos para se posicionar a respeito do tema. Segundo ele, um quarto mandato de Lula converge com aquilo que a cúpula do partido no estado pensa ser o melhor para o país. A Paraíba é um estado com tradição petista e Mota, que também é candidato à reeleição, pretende fazer campanha aliado ao atual presidente. Olha, aplausos para você, bolsonarista, aplausos para você, corno manso. É a primeira vez? Não, não é a primeira vez. Solta o vídeo aí, por favor. Melhor. Vamos lá. Para a reeleição de Lula para a presidência? A tendência agora, com o nosso partido declarando a neutralidade, eu estava aguardando o meu partido se posicionar, o Republicanos a nível nacional declarou a posição de neutralidade, ou seja, liberando os diretórios estaduais e os seus membros para apoiar ali a candidatura nacional, quem entender ser a candidatura melhor para o país, e a tendência nossa, aqui na Paraíba, isso já havia sido dito antes, é que caminhamos com o presidente Lula. Nós iremos declarar esse apoio ao presidente, porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. Então eu estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer de público a nossa posição, e a nossa posição está sendo aqui revelada em primeira mão de apoio ao presidente Lula em seu projeto de reeleição. A reeleição de Lula para a presidência? Eu vou te falar, viu? Luiz Melodia, eu vou fazer voz de locutor de programa musical. Atenção pra você, bolsonarista de todo o Brasil. Não, musical, precisa colocar esse BG. Fica atento que eu vou chamar a música. Pra você que acordou triste com mais uma traição, você foi traído mais uma vez. Dedico essa música, Chora Não Bebê, pra você bolsonarista de todo o Brasil. Chora Não Bebê. E outra também, outra música pra você. Aquela do corno. Desça daí, tem aí? Desça daí, seu corno, desça daí. Mais uma, hein? Eu vou te Desça falar. daí, seu corno, desça daí. O bolsonarista tá chorando hoje porque ele acreditou no Kim Paim, ele acreditou no Flávio. É o gado mesmo. Ele acreditou nesses caras todos aí que estavam dizendo tem que votar no Hugo Mota. Ele é o cara, porque a gente vai ter as comissões. Lembra disso, Vanessa? Com A gente vai ter certeza. as comissões. Eu dou risada, eu fico muito, muito satisfeito. Você acha que só idiota acredita no que diz o Bolsonaro, o Jair, mesmo lá, o velho, os filhos, o Eduardo pediu voto pra esse cara, todo mundo se lascaram. Não vou fazer o sinal aqui. Aliás, pra quem tá na rádio, né? Mas pra quem tá no YouTube tá vendo. Agora arquem com as consequências. Mais uma vez, é a primeira vez? Não é a primeira vez que acontece isso. Inclusive, teve o apoio do Hugo Mota, foi no final de 24, se não me engano, não foi? Tem um biênio, é 24, que ele foi pra eleição, foi início de 24, agora tô meio perdido, gente, me ajuda aí. Eu lembro que foi uma pauta retada, e a gente falando aqui, rapaz, esse cara, vocês vão apoiar, vocês vão ser traídos mais uma vez, essa pauta é absurda, apoiar esse cara ligado ao PT lá na Paraíba, tem que falar o óbvio, mas não. Para esses débeis mentais sempre tem uma estratégia, sempre tem alguma coisa por trás. O que tem por trás é outra coisa, né? Desculpa aqui. Neles. Vocês são muito otários, bicho. Vocês são muito otários. Semana passada o Flávio fez um videozinho pedindo voto pros candidatos dele ao Senado. Vocês viram? Lá em Alagoas ele pediu voto pra quem? Pra terra do vice dele? Pro Arthur Lira. Ao lado daquele Rogério Marinho, ele falando, o Arthur Lira é um bom nome. Que vergonha. Eu duvido, duvido, com todas as sílabas desta palavra, eu duvido que o Arthur Lira faça campanha pro Flávio lá em Alagoas. Eu duvido. Ele vai fazer campanha pro 13, pro Lula. E vocês vão votar nesses caras. Bolsonarista merece ser humilhado. Merece ser feito de corno manso. A realidade é essa. Bota a música aí, rapaz. Desça daí, seu bolsonarista. Larga de ser idiota, rapaz. Otário. Você é otário. Eu tava conversando ontem com a Vanessa. O bolsonarismo é muito ruim para a sociedade. Sabe por quê? Essas pessoas hoje que estão aí ensaiando o apoio ao Arthur Lira, que estão dizendo, tem que votar porque o chefe mandou. Essas pessoas em 2013, 2014, esses velhinhas, estavam em casa,
xingando todos os políticos do Brasil e fazendo certo. Tinham um total ceticismo político. Velhinhos e velhinhas, há 20, 15 anos atrás, 10 anos atrás, estavam na internet vendo vídeo de gatinho, esculhambando político, esculhambando o PT e chamando o Centrão de bandidos também. Hoje, esses mesmos velhinhos e velhinhas estão apoiando o Arthur Lira achando que tem alguma estratégia. Você está entendendo o porquê do bolsonarismo? O bolsonarismo faz essas pessoas se moverem no mesmo sentido do sistema. Pessoas que nunca tiveram envolvimento nenhum em política. E quando tem envolvimento pela primeira vez, elas servem de massa de manobra, de boneco na mão do sistema. É isso que o bolsonarismo faz com essas pessoas. Vou perguntar outra coisa. E o PT consegue fazer isso? Já conseguiu? Nunca. Sonho do vagabundo Lula era ter a mesma capacidade, a mesma capacidade do Jair Bolsonaro. Porque o Lula sempre apoiou esses caras. O Lula sempre teve o aval do Centrão. Estou errado? Fico vendo esses caras fazendo análises em podcasts aí, eu não sei, eu fico pensando, ou eu sou muito inteligente, acredito que não, ou eles são muito burros. Eu acho que essa é a segunda possibilidade. São muito burros, é uma análise simples. O Lula sempre foi presidente por causa do Centrão. O Lula 1, Lula 2 principalmente, sempre teve esses caras, e esses caras do Centrão, principalmente na região sul, sudeste do nosso país, sempre foram rechaçados pelo povo brasileiro. O povo sempre teve ojeriza por partidos como o PP, MDB, essas figuras. Não conseguia ver, aparecia na televisão, chamava de bandido, ladrão. Você tem um senhor aí, um avô que está acompanhando o programa, você sabe que eu tô certo. Você tem um tio, uma avó, uma pessoa mais velha, aparecia no jornal a fuça de um desses caras do Centrão, o que seus parentes mais velhos diziam? Bandido! Acabou isso. O bolsonarismo fez essas pessoas mais ignorantes, que nunca estiveram ligadas à política, de começar a conspirar e dizer que existe uma estratégia em apoiar essa figura, como o Arthur Lira, essas figuras. Como o senador o Everton, lá do estado do Maranhão, que o Renan Santos ontem na live dele soltou uma bomba, eu vi um corte lá na Brado, ele dizendo que o senador Everton gosta ele que disse, de rapaz, ele disse que isso lá foi. Tava lá na mesma banheira com Alexandre Ramagem. E tem gente que acha isso normal, tranquilo, aí o Ramagem vai lá e aparece com aquela fuça dele, cara de pau, todo dia pra ficar cantarolando moral, liberdade, ao lado daquele vagabundo mau caráter chamado Alan dos Santos, aquele psicopata. E velhinhos e velhinhas acreditam nisso. Por isso, explicado mais uma vez pra você, por que eu voto nulo, e com orgulho, aliás, por que eu não votarei no segundo turno, se tiver no segundo turno entre Flávio e Lula. Ficarei em casa, sabendo do mal produzido pelo bolsonarismo. Quando você já pensou que pessoas honestas, humildes, mais de idade, estariam pedindo voto pro Centrão, apoiando o Centrão no Brasil? A classe mais podre, mais suja e mais corrupta. Quando? Nunca. Mas graças ao bolsonarismo. E não é graças ao PT, graças ao bolsonarismo, porque o PT sempre desejou essa arma, mas nunca conseguiu. Mas o bolsonarismo conseguiu enganar o povo mais honesto do país. Por isso que eles representam uma ameaça. E eu repetindo aqui mais uma vez, se tiver segundo turno, Flávio e Lula, ficarei em casa com muito orgulho, porque eu não faço parte dessa desgraça. E não venha com esse discurso, porque eu estou acima da média na capacidade cognitiva, então eu não caio nesse discurso, mas vale tudo para tirar o PT. Vale tudo para tirar o PT e não repetir o petismo. Flávio Bolsonaro repete petismo. O que adianta tirar o PT para repetir o petismo? O que adianta tirar o PT para fazer como o pai Jair Bolsonaro e colocar nos quadros de mais relevância no governo federal pessoas ligadas ao PT? Aquele advogadozinho de meia tigela, chamado Chiquini, que fez agora a destruição de reputação lá do sujeito, como é o nome dele? Do Sestaro, dizendo que o cara é petista. Esse sujeito é um vagabundo asqueroso, cara de pau, psicopata. O que ele tá fazendo é de uma maldade tão grande, que ele vai pagar. Ele vai arcar com as consequências. Agora eu pergunto pra esse Chiquinho, o Jair Bolsonaro é o maior petista de todos, então, né, ô Chiquinho? O Jair Bolsonaro que colocou ministros no seu governo que fizeram campanha pra Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Você não diz nada, só idiota acredita nesses caras, e muitos idiotas. Eu tava vendo os comentários de pessoas famosas celebrando que o Chiquinho desvendou e expôs o petismo do sujeito lá do Sestaro. Vagabundo,
Mau caráter. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai chegar. São 8 horas e 34 minutos. Hugo Mota foi apoiado pelo bolsonarismo. Eu lembro do Nicolas dizendo que votaria no Hugo Mota para presidente. Lembra disso? Dizendo, o Bolsonaro, você é conivente. Vocês são petistas. O Jair Bolsonaro é o bolsopetismo. Vocês são petistas. Chiquinho é petista. Quem passa pano pro bolsonarismo hoje é petista. Além de ser débil mental, é petista. Jair Bolsonaro teve um governo petista, com quadros ligados ao PT, como, por exemplo, o senhor Augusto Aras, procurador-geral da República. Desculpa aqui a minha revolta, mas eu tava vendo alguns comentários no vídeo de alguns cortes aí desse Chiquinho. É um absurdo, é revoltante. Revoltante ver como essas pessoas, eu queria pedir à galera que acompanha o programa e que faz corte, faça um corte logo dessa minha fala. É revoltante. E eu vou dizer aqui, com todas as letras pra você entender. Jair Bolsonaro fez o governo mais petista de todos. E agora vem com a conversa fiada de tirar o PT. Ele colocou Lula no Palácio do Planalto de novo. Foi Jair Bolsonaro que encheu o seu governo com Fábio Faria, Ciro Nogueira, Augusto Aras, entre outros que já pediram voto pra Dilma 1, 2, Lula 2, Dilma 1 e 2. Com ministros do STF com intenso passado petista. Você sabe quem é Cássio Nunes Marques? Não sabe. Cássio Nunes Marques foi colocado como desembargador, juiz no estado ele é do Piauí, né? Por petistas, pelo próprio Lula e pela própria Dilma. Cássio Nunes Marques. Quem que o maldito presidente coloca como ministro do STF? Cássio Nunes Marques. Então Jair Bolsonaro é mais petista que o próprio Lula. Porque ele usa esse povo humilde que o PT nunca conseguiu e faz petismo acontecer no seu governo.